Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e continuando com o nosso diário de internato, hoje nós vamos contar para vocês como foi nosso estágio de cirurgia do aparelho digestivo. Esse mês nós acabamos postando vários vídeos sobre outros assuntos e o nosso diário de internato ficou um pouco esquecido. Então, no final das contas, a gente acabou esse estágio de cirurgia do aparelho digestivo e a gente não postou nenhum vídeo intermediário para contar como estava sendo. Então, hoje nós vamos tentar resumir para vocês como foi esse mês, quais subáreas nós passamos, quais foram as diferenças entre esse estágio e o passado que a gente estava. Então, vocês sabem que em janeiro nós passamos pelo estágio de cirurgia geral. Nós fizemos vários vídeos sobre ele, quem quiser dar uma olhada está no nosso canal. E nesse mês de fevereiro nós passamos para o estágio de cirurgia do aparelho digestivo. O estágio foi dividido em 6 áreas menores, então era esôfago, estômago, vias biliares, cirurgia bariátrica, cólon e fígado. O estágio também durou um mês, mas não daria tempo para nós passarmos por todos esses assuntos. Então, o que os professores bolaram foi que a gente tinha que escolher 2 dessas sub-áreas para passar. Cada um dos alunos, então, ia passar em 2 delas. Eu e a Bianca, como nós somos inseparáveis, a gente ficou no mesmo grupinho e nas 2 primeiras semanas nós passamos pelo estágio de fígado e nas 2 últimas nós passamos pela cirurgia bariátrica. E agora nós vamos contar para vocês como foram cada um desses estágios. Nas 2 primeiras semanas nós ficamos no estágio de fígado. E a gente percebeu uma grande diferença em relação ao número de pacientes que estavam lá. Tinha sempre bem poucos pacientes, então às vezes estava um paciente para nós 2 ou um paciente para cada um. Então o nosso ritmo de trabalho foi bem mais suave, a gente conseguiu fazer as coisas com mais calma, conversar melhor com os pacientes, ver os exames. Então era bem tranquilo, a gente não estava chegando tão cedo para resolver as coisas e nem saindo tão tarde. Dentro desse bloco, como eles já sabem que tem menos pacientes, a gente ficava em menos pessoas da panela, então passaram 2 pessoas. Já em outros grupinhos, por exemplo, cirurgia bariátrica e cólon, que outras pessoas precisavam de 3 ou 4 pessoas para ficar nessa enfermaria. Então essa era uma diferença entre as sub-áreas que tinham para a gente escolher. E dentro dessa que a gente ficou, né, fígado, a gente conseguiu ficar tanto na enfermaria quanto em ver cirurgias. E a gente viu cirurgias que eram videolaparoscópicas, então a gente conseguiu acompanhar pela TVzinha. A gente também viu cirurgias abertas. A gente foi no ambulatório, bem legal, que foi lá no ICESP. E também em algumas reuniões dos médicos para discutir casos difíceis. Então deu pra gente aprender bem. E como a gente tinha essa rotina um pouco menos intensa, a gente aproveitou bastante para estudar. Então a gente ficou lá revendo a anatomia do fígado, das principais doenças. Então nesse ponto também foi muito legal, porque a gente pôde revisar e a gente conseguiu estudar bem. E nas 2 últimas semanas nós passamos na sub-área de cirurgia bariátrica e metabólica, e daí já foi bem diferente, a gente precisou de mais pessoas, então ficou eu, o Fábio e mais um amigo nosso, e a gente estava numa enfermaria que tinha muitos pacientes, então tinha uns 11, 12 pacientes lá internados, e alguns desses pacientes estavam pré-operatório, então esperando fazer a cirurgia, outros já tinham acabado de fazer e estavam lá, e tinha alguns pacientes que eram complicações de cirurgia bariátrica, então deu pra gente ver um pouquinho de tudo, tanto as indicações da cirurgia, como acompanhar o paciente antes e depois, ajudar no processo para ele emagrecer o peso certo antes da cirurgia e depois como ele tem que progredir a dieta. E também, pelo menos eu peguei acho que uns 2, 3 pacientes que tinham complicações a longo prazo de uma cirurgia, então problemas absortivos, entre outros. Então foi legal também para ver coisas que, mesmo que eu não faça cirurgia bariátrica, um dia na vida eu posso ter que manejar e saber entender os assuntos, saber entender o que está acontecendo. E nesse estágio, então, a gente também tinha aquela rotina da enfermaria de chegar para evoluir os pacientes. Então a gente tinha mais ou menos uns 3, 4 pacientes cada um. Em relação ao fígado foi um pouco mais intenso, mas acho que ainda não chegou no nível de cirurgia geral. Mas a gente também tinha que chegar cedo em dia cirúrgico, deixar tudo prontinho às 7 horas, para eu poder ir para o centro cirúrgico acompanhar algum procedimento, ver se a gente conseguia se paramentar também e ficar lá vendo a cirurgia. E na cirurgia bariátrica tem bastante cirurgia por vídeo, mas também tem cirurgia aberta, então a gente pode ver um pouquinho de tudo. Então essa foi a dinâmica desse nosso mês de fevereiro, nós passamos por esses 2 estágios.
A gente no começo até achou estranho de não dar para passar em todas as áreas. A gente queria ter visto estômago também, a gente queria ter visto vias biliares, mas realmente ficaria muito corrida e a gente acabaria não aprendendo tanto. Então foi melhor a gente passar 2 semanas em cada estágio e se aprofundar um pouco melhor naquele assunto do que ficar pouquíssimos dias em cada uma das áreas. Mas mesmo assim a gente não ficou totalmente sem saber dos outros assuntos, porque o professor ele dava aulas extras naqueles horários doidos que a gente fala que a gente tem aula no internato, na hora do almoço, no final da tarde, sobre diversos assuntos da cirurgia do aparelho digestivo. Então a gente teve assuntos sobre estômago, vias biliares, sobre cólon. Então deu para ter uma noção mesmo nós não estarmos vivendo o dia a dia da enfermaria, porque a gente teve as aulas, a gente viu os seminários, que a Ben vai falar agora sobre o que é. Então nós não ficamos totalmente perdidos e no final nós tivemos um aprendizado sobre assuntos diversos. E esse seminário que o Fábio comentou foi uma tentativa que eles fizeram da gente interagir com o ICESP, porque as nossas aulas, principalmente essas de cirurgia, a gente fica bastante no Instituto Central, que é um dos prédios mais antigos, que tem um volume de cirurgias um pouco menor, e tem o ICESP, que é o Instituto do Câncer, a gente já mostrou alguns daily vlogs para vocês, e lá eles têm uma outra infraestrutura, eles têm mais tecnologia, então eles têm um aporte totalmente diferente. E eles querem que os alunos tenham algum contato, porque como lá é um nível de trabalho muito mais intenso, é difícil do aluno se inserir facilmente. Então o que eles fizeram? A gente ia, cada grupinho, ia lá em uma semana assistir uma cirurgia do seu tema. Então como a gente passou em fígado, a gente foi assistir uma cirurgia de fígado, uma cirurgia oncológica, então paciente com câncer, a gente ia ver como que eles abordavam isso, como era o caso do paciente, a gente viu também o pós-operatório, como o paciente evoluiu, a gente viu os exames, tudo. E depois disso a gente elaborou uma apresentação para contar para os nossos colegas, mostrar fotos do meio da cirurgia, e daí depois que a gente apresentava, tinha uma discussão com o preceptor sobre aquele tema. Então a gente viu uma cirurgia de metástases hepáticas, depois a gente teve uma aula falando sobre tumores e metástases no fígado, então foi bem legal pra gente conseguir fazer isso. E nossos outros colegas também, cada um foi assistir cirurgia das áreas que estavam passando, então vias biliares, estômago, todo mundo viu uma cirurgia oncológica e depois passou pra gente. E nessa última semana nós tivemos 2 provas. Uma foi a prova final do estágio, então de cirurgia do aparelho digestivo, e outra foi sobre radiologia, que a gente estava tendo essa matéria em paralelo com as matérias de cirurgia. A cirurgia do estágio foi assim, achei bem condizente com os assuntos que eles deram nas aulas e com o nosso dia a dia da enfermaria. Não teve tanta surpresa e eu acho que deu para todo mundo ir razoavelmente bem, porque não teve nada muito doido, sabe? Era o que a gente estava esperando da prova. A prova foi em formato de teste, tinha tipo 10 casos clínicos e 30 testes, então era mais ou menos 3 testes para cada caso clínico. E as provas anteriores, dos anos anteriores que a gente conversava com os nossos veteranos, eram escritas, mas eles mudaram esse ano para tentar acostumar os alunos com o novo formato da prova de residência, né? Para quem não sabe, a prova do HC, para fazer residência no HC, era formato escrito, dissertativo, mas agora mudou para teste. Então os professores estão se adaptando a esse novo formato e estão cobrando muito mais teste nas provas. Depois o professor fez uma correção da prova para a gente ver o que a gente tinha errado, como é de costume. A gente falou que tinham feito isso na cirurgia geral também, e é porque eles querem mesmo que a gente aprenda, sabe? Eles não querem que a gente saia do estágio com dúvidas de assuntos que eles consideram essenciais. Então por isso eles fazem bastante questão de corrigir a prova com a gente. Só para vocês terem uma ideia do conteúdo que caíram tanto doenças benignas, então que não são cânceres, quanto oncologia. Então a gente tinha que saber, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, tinha que saber acalásia, megacolon, um monte de coisa assim, que não são causadas por tumores. E a gente tinha que saber também um monte de coisa de câncer específica, tipo estadiamento, se aquele tipo de câncer precisa ou não de quimioterapia, qual o tipo de cirurgia, como que faz a avaliação pré-cirúrgica. Então foi bem abrangente e apesar de ser muito conteúdo, como a gente falou, a matéria que caiu seguiu o que foi dado em aula, então a gente não foi tão surpreendido. A gente pegou as aulas, estudou bem e deu tudo certo. E agora falando da prova de radiologia, toda aula a gente via muita imagem e relacionando aquilo com casos clínicos, né? Então a prova foi meio que parecida. Tinha algumas imagens e perguntava tanto a estrutura, por exemplo, uma seta, o que é isso? É uma veia, uma artéria? Qual é a veia, qual é a artéria? Também tinha uma imagem e assim, bem rapidinho, a pessoa chegou com uma dor X. Aí você tinha que falar qual a sua hipótese diagnóstica, quais os achados naquela imagem. Também tinha algumas questões abertas que falavam
quando você pede tal exame. Então foram coisas que o professor falou na aula pra gente, indicações, quando você pede raio-x, quando você pede ultrassom, quando você vai pedir uma ressonância e outros tipos de exames mais invasivos. Tudo isso foi discutido e na prova ele perguntou alguns detalhes. Tinham, acho que 20 questões e depois 2 questões bônus, que eram um pouquinho mais difíceis pra gente quebrar a cabeça e que valeriam um ponto, ajudariam a nossa nota, né? Assim, eu achei meio difícil, porque pensando com as nossas aulas, eu estava bem mais segura, eu falei, nossa, entendi bem, mas chegou na prova, tinha muita imagem que causou dúvida. Eles também corrigiram, que foi super legal, né? Comentaram lá a prova. Isso está sendo uma tendência e a gente está muito feliz por isso. Tanto porque a gente já sabe como foi logo, quanto para a gente realmente aprender os assuntos. Mas eu achei realmente difícil a prova. Acho que tem que estudar mais aí para os próximos estágios e para entender bem as imagens, né? Nós vamos ter vários outros módulos de radiologia, né? Por exemplo, em pediatria a gente vai ter um módulo de radiologia pediátrica. A gente vai ter em clínica médica um módulo de radiologia na clínica médica. Então, esse contato com a cirurgia foi legal pra gente voltar a ter contato com o tema, mas a gente espera sim se ambientar melhor e pegar mais experiência nesses assuntos. E além disso também, a gente continuou tendo nesse mês de fevereiro a matéria de técnica cirúrgica, né, que a gente comentou com vocês. E a nossa prova foi baseada em uma aula que a gente teve virtual lá sobre acesso venoso central. Então eles fizeram um pré-teste para saber o que a gente sabia de prévio, assim, antes da aula. Depois a gente teve algumas aulas com dissecção, eles fazendo a dissecção no SVO e também tinha alguns materiais online. E daí no final do curso a gente fez uma prova online também, com as mesmas questões para ver o que a gente aprendeu daquilo tudo. E a gente antes realmente da aula tava assim bem perdido, tava muito difícil, porque é uma anatomia que a gente não tá tão acostumada, que é a anatomia cervical. O acesso venoso central é uma coisa que é muito usada na emergência, muito usada também para cirurgias, e é difícil porque a gente não é corriqueiro, igual você vai tirar sangue do braço da pessoa, é mais delicado, tem mais estruturas. Então eles focaram nessa aula, que é uma coisa importante que a gente saiba, ou tenha uma noção boa para quando chegar no pronto-socorro não fazer nada de errado, ou ter uma técnica, né, mais apurada. E daí foi legal também deles focarem nisso e darem uma prova voltada a isso. Então basicamente foi esse nosso estágio de cirurgia do aparelho digestivo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem comentar aqui que a gente tenta responder. O nosso próximo estágio agora vai ser pediatria. A gente vai ficar 2 meses em pediatria. No primeiro mês a gente vai ficar na enfermaria e ambulatório de pediatria. No segundo mês no pronto-socorro. Então vai ser bem intenso. É bem legal porque pediatria é um assunto que a gente ainda não tem tanto domínio. A gente não teve tanto contato previamente, só em algumas poucas ocasiões. Mas a gente quer aprender bastante sobre isso porque é um assunto muito importante, uma das grandes áreas da medicina. E vai ser bem legal. E esse estágio de pediatria não vai ser lá no HC, no Hospital das Clínicas, vai ser no Hospital Universitário da Cidade Universitária da USP. Então a gente vai mudar um pouco de cenário, vai ter que se reacostumar com o ambiente, com o sistema de computador, de prescrição, mas vai ser legal, vai ser emocionante e a gente está bem animado para começar. Então esse foi o vídeo, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Vem novidades por aí no nosso próximo estágio, a gente vai tentar gravar um pouquinho por lá também. Nos desejem boa sorte. Se inscrevam nas nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. Não se esqueçam também de ativar as notificações, se inscrever aqui no canal também. E tem a nossa caixa postal. Vamos esperar as cartinhas de vocês. Beijos pra vocês e até a próxima.